De volta com o nosso Você Bonita. Participem no @Você Bonita TV, que nós estamos ao vivo e a gente vai falar dos riscos, então, do aumento dos acidentes domésticos em casa. E caso aconteça, né, alguma dessas possibilidades que a gente vai citar aqui, o que fazer? Convidamos, então, a cirurgiã plástica mais uma vez, doutora Tatiana Moura. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Doutora, aumentou o número ou não? Assim, qual a sua expectativa do que você tem visto? É claro que a gente está em casa, a gente está exposto também a algumas situações aí de risco, não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu acho que pequenos acidentes aumentaram sim, mas é notável que grandes acidentes diminuíram muito. Que são, né, os de automóveis. De automóveis, exatamente. Fora, né? Então, eu acho que muita gente está se virando em casa mesmo, com esses pequenos acidentes e talvez prestando mais atenção. Eu acho que o fato das mães estarem em casa e os filhos não estarem nem na escola ou também não estar com uma outra cuidadora que não a mãe, diminui também. Então, assim, temos os dois lados, mas claro que tudo pode acontecer. Exatamente. Às vezes, esses acidentes vêm no momento que a gente está mais desligado, né? São coisas bobas do nosso dia a dia. Né? É impressionante, né? Muito rápido. A gente já vai começar com um aí na tela para vocês. Nós vamos falar de queimaduras. Olha lá. Então, Carol, uma coisa muito interessante, quando eu estava na faculdade, a gente fez um trabalho de epidemiologia em queimaduras de criança abaixo de 5 anos. Onde aconteceu, como aconteceu, né, como se deu isso daí, crianças precisaram ser internadas, então eram, né, queimaduras um pouquinho mais importantes. E a gente viu que tem 2 picos, na hora do café da manhã e na hora do almoço. Então, a maioria das crianças, né, depende da mãe estar olhando ali, de quem está cozinhando, às vezes não é a mãe, né? E aí, tá preparando o café da manhã, o almoço, a criança vai lá, pega no cabo da panela, ou cai em cima dela, ou a mãe tá com a criança no colo e tá manipulando, e aí se queima. Então, a gente tem a queimadura por escaldo, que é a queimadura por líquido quente. Óleo, café, feijão, leite, qualquer coisa assim, que é a mais comum nas crianças pequenas abaixo de 5 anos. Depois do escaldo, tem a queimadura por contato. Então, põe a mãozinha no forno, põe a mãozinha no ferro de passar, né? Ou na chapinha que a mãe usou. Então, assim, vai manipular coisa quente, não é para a criança estar perto. É verdade. A criança, ela está mais segura na sala sozinha do que na cozinha com a mãe. E eu vou dar uma dica de mãe. Eu virei neurótica e eu não consigo mudar mais. Agora o João já cresceu, mas eu não consigo. Sempre bocas longe. As bocas do fundo, gente. Quando eu vejo uma panela já nas bocas da frente, assim, imediatamente tiro e coloco no fundo. Não, assim, e outra coisa, acabou de cozinhar, tira a panela do fogão. Ela tem que estar num lugar onde não há acesso para a criança. O maiorzinho, ele já entende, se eu colocar a mão aqui, eu vou me queimar. Mas o pequenininho não entende. Então, o cabo nunca virado para fora, né? Outra coisa que criança faz, e infelizmente a gente pega isso, é abaixar a tampa do forno, subir na tampa do forno, aí o fogão inteiro vira sobre a criança, além de ter a queimadura, pode ter esmagamento também. Então, assim, criança não é para ficar na cozinha. Não é lugar. Se não tiver jeito, coloca no cadeirão, amarradinha. Carrinho. Vai chorar um pouquinho, dali a pouco para. Mas é a melhor. É melhor, é mais seguro. A mãe não vai se arrepender de fazer isso, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente fala é meio duro, mas não existe queimadura por acidente. É tudo negligência. E claro que no caso dos adultos também, né? A gente está falando das crianças, mas no caso dos adultos também. Então, por exemplo, a pessoa se queimou. Então, o que ela tem que fazer ali naquele momento? Primeiro, tem que diminuir aquela temperatura. Então, vou colocar embaixo da água. A gente diminuir a temperatura vai determinar, talvez, a evolução para um grau mais importante. Entendi. Entendeu? Então, tem que ser... Exatamente. Então, o que a pessoa faz em casa vai determinar também essa evolução, né? Então, o primeiro grau é aquela queimadura de sol, né? Que você tem lesão só da camada superficial da epiderme. O segundo grau já tem bolhas. Então, assim, fez bolha, já é segundo grau. E ele tem algumas intermediações. Então, uma bolha mais flácida é um grau mais superficial, segundo grau mais superficial, intermediário e profundo. E o terceiro grau é quando a gente tem a destruição de toda a camada da pele,
inclusive dos anexos, que tem uma outra imagem para a gente entender melhor. Você vê que o pelo, ele fica aqui, né? Então, o terceiro grau destrói também a camada, a região que tem os pelos. Isso é importante porque não vai regenerar a pele. Entendi. Entendeu? Então, o terceiro grau, ele vai cicatrizar, não vai regenerar. Tá, então eu vou colocar a sua próxima pra gente ver o que não fazer, né? O que não pode ser feito caso ocorra uma queimadura. Olha lá. Tocar a queimadura com as mãos sem lavá-las. Descolar tecidos grudados na pele queimada. Colocar manteiga, pó de café, creme dental. A gente já atendeu queimadura com borra de café, com creme dental, com teia de aranha, com aquela pasta d'água, né? Não é para pôr nada, absolutamente nada. Você lava com água, sabonete neutro e, né, se for ter que levar para o hospital, depende da extensão, você leva para o hospital. Se for uma queimadura pequena e formou bolha... hora, né? Não, depende. Se você ela pode aparecer a bolha no dia seguinte, pode aparecer, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que lavar, você vai pegar uma gaze, sabonete neutro embaixo da água e vai lavar levemente e essa bolha vai estourar. Não é para deixar bolha. Não existe mais isso. O pessoal antigamente falava assim, não mexe na bolha, que a bolha é proteção. Não é. Aquele líquidozinho que está embaixo da bolha, ele é meio de cultura para bactéria. E aquela bolha que está em cima, a pele que está em cima, está morta. Então, né, por definição, desbridamento, ferida limpa, a gente tem que tirar tudo isso. Mas daí não fica tentando estourar, a gente deixa debaixo da água. E com a gaze, com o sabonete, vai esfregando, ela vai saindo. Tá? Vai arder, né? Mas se fizer isso rapidamente, né? A queimadura com curativo não dói. Tá? Então a gente faz isso, aí você pode passar um óleo de amêndoa, óleo de girassol, se tiver um óleo... Pomada não? Não, pode passar pomada, mas aí já é uma indicação mais médica. Aí eu acho que, né... Que seria um pomada, por exemplo, aquela que a gente usa para hidratar muito a pele, pomadas que hidratam muito Pode, né? Quando a boca tá rachada. Exatamente, pode, porque na verdade elas não têm muita medicação, né? Então você vai passar, é que o óleo é mais fácil de passar, né? E a pessoa vai sentir dor se ela tiver que espalhar uma pomada, né? Então vai passar o óleo, se colocar gaze assim em cima da queimadura, ela vai grudar, né? Então talvez assim, né, como você não tem muita alternativa em casa, tem que colocar a gaze, colocar a faixa e quando for trocar no dia seguinte, embaixo do banho até ela se descolar totalmente. Né? Se puxar, vai funcionar. Tá? Existe gaze que não gruda própria no mercado. Mas isso eu tô falando pro primeiro momento. Até depois alguém pode comprar essas gases que... Isso a gente tem que ter no nosso kitzinho de casa. Isso, né? Dos primeiros socorros. Né? A queimadura coberta não dói. Exatamente porque você cobre as terminações nervosas que foram expostas pela queimadura. Entendi. Entendeu? E são dessas terminações nervosas, do pelo, que a pele vai se regenerar. E aí a gente tem que trocar todos os dias esse Todos os dias. No ambiente hospitalar, a gente às vezes passa para 2 em 2 dias, porque foi feito ali num ambiente mais controlado, tá? Mas a gente pede para em casa trocar todo dia exatamente por causa da contaminação, a gente não sabe exatamente, né, como foi feito. Perfeito. Não é assim, não é que não é. O pessoal fala assim, se eu jogar soro. Não, você tem que lavar. Não é só jogar soro. Que nem a gente está fazendo agora para exatamente, para higienizar. Para higienizar e matar o nosso... coronavírus. Se for. A gente fala essa palavra umas 100 vezes por dia, doutor. Bom, estávamos aqui comentando então da questão dos acidentes domésticos, falamos das queimaduras que podem acontecer. Agora, aqueles cortes mais profundos também. E só quem já passou por uma situação como essa, que é o meu caso, sabe que o primeiro momento a gente se apavora um pouco, mas a gente não pode se apavorar. A gente tem que manter a calma para conseguir cuidar desse corte. Certo? Exatamente. Então, suponhamos que uma pessoa está ali fatiando alguma coisa e se cortou. Vou simular aqui como se a gente tivesse se cortado aqui, né? Então, ficou uma abertura, certo? Dependendo da profundidade desse corte, a gente pode fazer esse tratamento com ponto falso em casa, tá? Mas isso depende
dá profundidade. Então, assim, cortou, viu gordura? Não dá, tem que dar ponto. Tá? Se for muito pequenininho, até que dá, mas então vai depender dessa avaliação da extensão, sangramento, né? Então, cortou, lavou bastante, sempre lavar. Pega um pano limpo, vou mimetizar aqui na gaze, e vamos comprimir por pelo menos 1 ou 2 minutos. Colocar gelo? Gelo também ajuda no diminuir o sangramento, né? Então, pode colocar o gelo, comprimir, né? 1, 2 minutos mais ou menos, e aí a gente vai tirar. Secou, eu gosto de passar álcool para higienizar também, por mais que vá arder um pouquinho, né? Então, para criança pode passar um metiolate, clorexidina, que não arde tanto. E aí, você, enquanto uma pessoa tá ali apertando e tal, você pode preparar, cortar os microporos pequenininhos, assim. Aqui tá simulando o corte. E aí a gente vai pegar o microporo na ferida seca, limpa já. Aí você gruda num ladinho. E é que aqui eu não estou conseguindo dar um pouquinho de... E aí você vai unindo as partes. Podemos, né? Segurar assim, dar uma... Então você segura assim, né? Limpa. Unindo com a mãozinha limpa. E aí você vai colocando o micropor, tá? E aí a gente vai cruzando o micropor, tá? É assim que a gente consegue... Eu vou fazer com a mão manter, claro... Atenção. Tá. Então você vai cruzando, né? Com a mãozinha limpa. O micropor segura, então, assim? Segura-se. Então, por isso que eu tô falando, a gente tem que avaliar o nível do corte, né? Se for um corte muito profundo, a tensão da pele vai ser maior do que a força do micropor. Tá? Então, vou fazer aqui na minha mão, imagina assim, machuquei aqui, cortei. Então, a gente vai cruzando o micropor, né? Isso chama ponto falso, tá? E a gente vai fazendo um cruzadinho assim, que isso né? Alguém segura e você vai fazendo esse cruzadinho. Então isso funciona muito bem em pálpebra, funciona muito bem em cortes de até 1 centímetro, mas que não podem ser profundos. Então assim, você ficou apertando 1 minuto, 2 minutos, abriu, continua sangrando, talvez a profundidade seja maior do que a gente consegue tratar dessa forma. Mas é o que a gente faz? A gente coloca, então, de repente, um gelo, alguma coisa, dependendo da região, e vai para o hospital, estancando esse Exatamente. Lavou, lava em casa já, tá? Tira a sujidade, tira terra, tira, né, alimento, o que for, aperta e vai, tá? Vou colocar a perguntinha do público já, na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, MB. Um beijo. Queimei meu dedo há 3 dias e nasceu bolha. Coloquei uma fita no dedo. Quando tirei hoje, continua a bolha e o dedo branco. O que faço? Então, o branco é a pele macerada, que a gente chama. Igual quando a gente fica no banho e fica muito tempo, não fica assim enrugadinho e branco. Então, a pele está macerada. Isso não é bom, tá? Ela está muito úmida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar essa bolha. Você pode recortar a bolha, faz um piquezinho nela e vai recortando a volta. Lavar esse dedo, tá? E aí você pode colocar ou uma pomadinha, um óleo, uma pomadinha que você esteja em casa, que é só para umedecer mesmo e fazer um curativo e trocar todos os dias. Todo dia fazer isso. Essa tesourinha, caso ela queira cortar, a gente passa o álcool 70, que agora temos. E higieniza. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Drica. Um beijo para você. Já queimei a mão com vapor de uma chaleira e dormi com a mão dentro de um recipiente com água. Não fez bolha, mas com muito vermelho. Um curativo também amenizaria a dor mesmo sem ter feito a bolha? Eu acho que se ela tá com dor, nesse caso sem bolha, ou seja, não perdeu a proteção dos queratinócitos, eu tomaria um analgésico. Não, eu acho que só vai hidratando, pode ser com óleo de amêndoa, óleo de girassol, um hidratante em casa, e tomaria um analgésico para dor. Claro, essa parte também, né, você tá com muita dor, a gente sabe que tem alguns analgésicos que a gente pode se medicar em casa, né? Se puder falar com o médico melhor, manter uma orientação para saber o tempo de intervalo das horas, né, doutora? Para não ficar tomando, enfim, tem alguns anti-inflamatórios que são mais perigosos de usar, né? Enfim. Algo que a pessoa esteja acostumada a usar. Perfeito, muito bom. Meninos, vocês sabem a minha história com o Oswaldo numa das férias? Eu já ouvi isso. Você já ouviu essa história? Pois é,
segurei a cabeça dele, fiz um negócio. Não, é porque assim, essas situações acontecem, era o primeiro dia das nossas férias, era o meu aniversário, inclusive. Quantos anos faz, Glaucia? Vocês se lembram? Acho que deve ter uns 3, 4, bom, umas 3, o João era pequeno. E aí ele bateu na porta de madeira que tinha no quarto, que a gente estava num quarto, numa parte hotel. Gente, a porta era um treco assim, eu achei que tinha batido o pé do barulho que foi. Quando eu fui ver que ele abriu pro espelho, aquilo que você falou, já dava para ver a gordura e tudo, tava né, Enfim, eu fiquei meio desesperada. E sabe o que aconteceu? João falou, gelo, mamãe. Por isso que eu te perguntei do gelo. Ele foi lá, tinha uma cozinha, pegou o gelo pra mim, me acalmei. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa testa agora da criatura? Respirei fundo e me lembrei que minha mãe, beijo para minha mãe, tinha me dado um material de ponto falso pra eu sempre ter na minha necessaire. Porque quando a gente tá em casa, necessaire também tá em casa. Quando você viaja, é a necessaire que vai na sua mala. Então, eu lembrei e aí, nossa, segurei lá, respirei. Ele não ficou com uma aproximou. Doutor, ele tem uma cicatriz. E não precisou no final levar ponto nenhum, deu certo, a gente foi trocando e tal, mas eu sei que, enfim, ficou um negócio desse tamanho nos primeiros dias, mas a gente por isso tem que manter a calma, não pode apavorar e tal, porque, né, tem gente que até desmaia de ver o sangue e tudo, então assim, não pode apavorar. No final, dá tudo certo, tem que usar a cabeça nessas horas. Falei, depois dessa agora, ó, você tá craque. Fiquei um pouco aí do seu trabalho pra gente. Porque no final, a gente, dependendo da região, a gente fica preocupado com a cicatriz, se é no rosto, né? Imagina, criança no rosto, é importante ter a opinião de cirurgião plástico. Então, tudo isso, gente, a gente quis colocar a pauta aqui exatamente para vocês pensarem, repensarem, tomar mais cuidado, mas também saber sair da situação. Certo? Exatamente. Obrigada, viu, doutora? Imagina. Quem quiser saber mais, doutora Tatiana Moura também está nesse momento com a telemedicina. Entra lá no Insta para vocês terem mais informações, como é que tá o trabalho, né? @doutora, abreviado, _ Tatiana Moura. Doutora, _ Tatiana Moura. Até porque os acidentes acontecem e se vocês precisarem entrar para uma cirurgia, né, de urgência, vocês também estão aí nesse momento. Obrigada, viu? Obrigada, Carol, um beijo, doutora. Adorei o look. Ficou Obrigada. linda.